E essa rua, e essa fosse minha. Eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante. Só pro meu amor passar. É engraçado pensar o quanto que a gente é tonto quando é adolescente. Eu me achava uma escritora só porque eu sabia fazer rima. Não entendia nada de métrica, de texto, nem contagem silábica. Eu amava pegar as poesias do Carlos de Drummond e me passar de intelectual. Hoje meu trabalho é essa babaquice de adolescência. Eu acho que minha mãe não deve sentir muito orgulho assim de mim. Uma escritora num país no qual nós vivemos. Meu pai nunca nem entendeu o real significado da arte na nossa vida. Eu nem me recordo dele ter ido ao teatro alguma vez, porque para ele era tudo uma bosta. Aula de teclado, uma bosta. Aula de balé, contemporâneo ou qualquer outra dança, uma bosta. Aula de teatro, uma bosta. Eu quero ser médica, advogada, jornalista. Mas a maneira com que eu ganho a vida é essa. Eu escuto a história dos outros. E eles me procuram aos montes. Todo mundo acha que tem uma história digna de ser contada, de ser narrada em um livro. Muitas dessas histórias são um problema da vida dessas pessoas, que por um sinal, um milagre divino, elas conseguiram resolver. E aí, a história se finda. Eu acho que tudo isso demonstra um pouco quão doente a nossa sociedade se encontra. Um bando de egocêntricos que procuram uma desconhecida para afogarem suas mágoas e tentarem causar uma boa impressão para o mundo. Como se as minhas histórias chegassem do outro lado do mundo. O mais importante aqui, que eu quero dizer, é que todo mundo é inútil nesse pedaço de terra que a gente pisa. Ninguém é digno de nada, muito menos de ter a sua história escancarada para a humanidade. Os grandes nomes que a gente teve na face da terra quase nem mais são lembrados. A gente nem se olha mais no olho. O que eu quero deixar claro é que eu me considero uma ninguém. Você já ouviu falar de mim? Eu vivo para ser os outros. Um pedaço de cada um que agora me vê, me forma. Eu vivo na margem de tudo aquilo que a sociedade considera popular e bom. Meu canto é um quarto escuro, com cheiro de mofo, onde tem uma TV velha de tubo no canto com as imagens pouco coloridas e chuviscadas. Mas tem um momento na nossa vida que uma chavinha parece que gira. Eu nunca entendi se é esse o sinal ou o milagre divino que as pessoas tanto me falam. Mas tem um momento que verdadeiramente, mas é muito verdadeiramente mesmo, que uma pessoa te pergunta: qual é a sua história? E essa pessoa ela não está querendo saber do seu currículo. Ela está querendo saber a sua essência. Eu quero ser dona de casa, secretária, professora.
sempre quis aparecer. Grande, viajar o mundo. Mas até hoje, como vocês podem ver, eu não tenho tanto tamanho para tudo isso. Eu era uma menininha frágil. Nunca fui tão bonitinha assim. Eu tentava, eu juro. Eu era super vaidosa. Amava a cor de rosa. Minha mãe que o diga. Hoje em dia eu odeio rosa. Acho que de tanto que eu usei, eu passei a odiar. Eu quero ser atriz. Mas eu nunca fui protagonista da minha própria história. Eu me lembro que um dia, quando eu tinha uns 9 anos, a minha professora teve uma ideia para o presente do Dia dos Pais. Aquelas ideias horríveis de presente feito por criança. E vocês que têm filhos nem venham dizer que essas coisas são bonitas. Isso a gente só fala para consolar as crianças. Mas eu lembro que nesse dia a gente estava fazendo as fotos. Eu tinha um cabelo muito fino e escorrido, usava repartido no meio. E eu era meio gordinho e usava óculos. O fundo da foto era um pedaço grande de TNT azul, mas eram 2 alunos que seguravam cada ponta dele. Quando foi minha vez de tirar foto, um dos meninos chegou bem pertinho de mim e bateu na minha barriguinha. Quando a gente é criança, a gente não liga muito para o nosso corpo. A gente é ensinado a não gostar do que a gente vê no espelho. Eu acho que foi aí que eu decidi verdadeiramente que eu não ia surpreender os outros pela minha aparência ou algo parecido. Até porque eu já vivia no escuro em relação a isso. Eu nunca fui a líder dos grupinhos de garotas e nem uma das populares da escola. Eu passei a ser a nerd mesmo. Eu ia surpreender pelo meu intelecto. Eu queria ser cientista, pesquisadora, astronauta. Mas aí minha avó morreu. Eu acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida até agora. Eu lembro quando eu recebi a notícia que ela tinha voltado para a UTI depois de ter melhorado de uma cirurgia. Eu estava com viagem marcada para um observatório de astronomia, porque eu tinha ganhado a medalha nas Olimpíadas de Astronomia. Minha mãe chegou dizendo que era melhor eu não ir, que eu ia ter que ajudar a segurar as pontas lá em casa. Eu me senti muito egoísta nesse dia. Eu só estava pensando em mim e no que eu tinha conquistado. Eu só estava pensando de que perder uma pessoa tão importante na minha vida não era para minha idade. Nessa idade é quando tudo na nossa vida tem a obrigação de dar certo. Eu me sentei no chão entre as pernas da minha mãe e chorei desesperadamente. Depois eu chorei desesperadamente com meu irmão e meu primo, enquanto a minha avó descia por um buraco na terra. A gente é poeira estelar amontoada, achando que somos alguma coisa. Achamos que temos importância nesse universo. Só somos átomos, células, líquido, qualquer outra matéria carregando o peso e o fardo de uma mente que tem um potencial maior do que o corpo supera. Eu não quero ser mais nada. A vida tem que continuar. É o que eles dizem. Continuar. Dá significado para o nosso sofrimento e nossa existência. Foi quando eu decidi me ver de fora. Eu viajei para um lugar mais claro, onde eu pudesse me conectar com a natureza.
Lá eu tinha uma cachoeira e um gramado magnífico. O cheiro era de hortelã com limão. Eu bebia champanhe e montava quebra-cabeça. Eu olhei para baixo, porque era ali que eu estava, embaixo. Senti repugnância. Fiquei pensando em como alguém poderia sentir empatia por uma mulher dessa. Ela não era forte o suficiente, bonita o suficiente, não tinha perspectiva nenhuma da vida. Quer dizer, a perspectiva era de ter uma vida comum, ideias comuns, empregos comuns, viver dentro de uma caixa. Um ser humano medíocre. Uma vida medíocre, ocupando espaço na Terra. Ela queria ser psicóloga, analista, bancária. Foi quando eu decidi findar o quebra-cabeça que eu fazia naquele lugar maravilhoso, em que eu era alguma coisa. Essa força e essa potência que deveriam tomar o lugar e o espaço que aquela lá embaixo estava tomando. Quem sabe se ela viesse vê-la de fora, ela não perceberia o que eu estava percebendo. Eu me recordo que, quando eu comecei a fazer faculdade de psicologia, a primeira pergunta no primeiro dia de aula foi: por que você escolheu fazer psicologia? Eu dei uma resposta linda na época, e que qualquer estudante de psicologia do primeiro ano dá: que eu quero ajudar os outros. Vocês já tentaram ajudar os outros? É difícil pra caramba. Por mais que essa pessoa queira ser ajudada, às vezes não entra da cabeça dela o que você está dizendo. Uma coisa simples, que na sua mente já está tudo formado, tudo explicado. Você olha para ela e já sabe que o problema dela é por causa da merda da infância que ela teve. Mas ela não entende isso, porque ela não se vê. Na faculdade eu aprendi também um conceito que muito se fala e pouco se faz. Já ouviu falar em empatia? Pois é. O conceito de empatia nos desnuda de tudo que a gente vê no mundo. Quanto mais você entende o que é empatia, mais fica difícil de falar que você é empático. Eu nunca senti empatia por mim. Eu nunca senti empatia pela minha eu que eu via de fora. As duas têm o mesmo problema. As duas são egocêntricas e só olham para o próprio umbigo. Uma não consegue olhar de cima, entender que ela tem capacidade e os meios para subir. E a outra só olha para de baixo e quer se colocar no lugar dela porque acha que ela vai ter mais utilidade no seu lugar. Nenhuma das duas entende o que se passa com a outra. Eu nunca entendi o que se passava comigo. E eu nem sei mais se eu quero entender. Eu não quero mais ser eu. Eu acho que o meu objetivo aqui ficou claro desde o início, que é falar o quanto que a gente é inútil na Terra. Eu não sei se ficou claro para todos os presentes, mas eu entendo quando não fica claro para todo mundo. Porque a gente só percebe o quão inútil somos quando temos mais consciência de nós mesmos, do nosso papel e do que é a Terra. Se nós parecêssemos crianças, não sentiríamos o quão amargo é viver. O quão doloroso é sabermos que não somos o centro do universo. Eu sei que existem pessoas que ainda se encontram nesse estágio de inocência, e é muito provavelmente elas são mais felizes do que eu e ainda mais importantes do que todos nós juntos. Aconteceu uma briga entre essas duas mulheres que abrigam em mim. O ápice da minha jornada foi entender que nenhuma delas merecia viver. E eu matei as duas.
Eu ainda não entendo se eu as matei ou se elas se uniram em uma só. Eu sei que, muito provavelmente, a história de uma pessoa com depressão não comova tanto os outros como a comove. Eu sei que histórias fantasiadas são os melhores best-sellers, porque todos querem ver aquilo que eles não têm e que nunca vão ter. A vida medíocre não chama atenção e não vende, porque as pessoas querem ser enganadas. Ou ainda, elas querem voltar para uma época da vida em que elas próprias fantasiavam, que elas poderiam ser o que elas quisessem ser. O meu maior erro foi querer me aprofundar na minha própria mente. Foi querer me entender como os analistas conseguem chegar em pontos tão profundos do nosso inconsciente e descobrir coisas sobre nós que estavam adormecidas. Meu maior erro foi eu realmente quis sair da ignorância. Eu quero ser criança. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava quadrilhar com pedrinha, com pedrinhas e brilhando. Mandava quadrilhar. Quero ser uma princesa.